Olá, meus queridos amigos da Casa de Francisco. É mais uma vez com grande satisfação, com muita alegria, que recebemos o convite para participarmos desta atividade. Então, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje falando do Evangelho, para que nós possamos nos preparando, refletindo sobre a mensagem do Mestre, entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior. Assim, para iniciarmos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, a todos os mentores da Casa de Francisco, que nesse instante possam nos inspirar para a tarefa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. É um capítulo bem longo, com muitos assuntos, mas no prazo que temos para tratar do tema, eu preferi me concentrar nos itens 1 e 2, que trata exatamente das caracteres da perfeição. O que é esta perfeição que Jesus estava aqui se referindo? Para que nós possamos ter contato com as palavras do Mestre, eu gostaria de ler o início, o item 1, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E ele retira do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, o seguinte: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai celestial é perfeito. Kardec vai fazer uma análise desses versículos, falando que ser perfeito como o Pai é algo impensável, porque Deus é absolutamente perfeito, e nós, como seus filhos, suas criaturas, seremos sempre relativamente perfeitos. Nós precisamos compreender o momento em que Jesus falou essas frases para impactar as pessoas que o ouviam e que não tinham noção daquilo que nós já temos hoje. Por isso, não devemos levar ao pé da letra esta informação. Mas o mais importante aí dos itens 1 e 2 é que Kardec vai pontuar para nós a questão do que é ser perfeito. Porque é muito bom a gente dizer, sede perfeito, mas o que é ser perfeito no entendimento de Jesus? O que Kardec fala para a gente nesse capítulo? Então ele vai dizer, veja, Jesus encerra o capítulo 5 de Mateus com esta frase: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. É o versículo 48. Nesse capítulo 5, Jesus coloca o sermão do monte, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, e logo em seguida ele dá uma série de instruções sobre o que é a caridade. E coloca nesses termos, e conforme Kardec nos auxilia, nos orienta a análise, é que a caridade, na verdade, é a essência da perfeição. Quando ele diz, bom, se você saudar só aqueles que são seus amigos, se você só entender, compreender, perdoar somente aqueles que são da sua família, do seu grupo social, se nós fizermos isto, o que mais estaremos fazendo? O que estamos excedendo?
Porque Jesus não está entendendo aí a caridade, o fato de nós amarmos os nossos queridos, aqueles que são do nosso grupo de afinidade. Muitas vezes nós podemos confundir esse amar ao próximo como somente amar o próximo, aquele do nosso grupo mais próximo, mais família. Mas Jesus diz, não, se você fizer isso, você está ficando igual aos fariseus, aos publicanos. Se nós fizermos isto, nada demais estaremos fazendo. Ele disse, para ser filho do Pai, para ser perfeito, tem que amar aquele que ofende, perdoar aquele que odeia, e entender aquele que calunia e persegue, orando para que ele possa ser esclarecido, possa ser orientado. Isso é um caractere da perfeição. Nós devemos fazer do nosso coração uma usina de amor para aqueles que mais necessitam. Quem são esses que nos ofendem? Aqueles que nos agridem, aqueles que dizem mal, que levantam falso testemunho, que estimulam a intriga, a desunião. A estes nós devemos dirigir as nossas preces, as nossas vibrações, para que o seu coração endurecido possa ser tocado pela mensagem de Jesus. Neste momento, diz Kardec, nós estamos nos colocando numa condição diferente. Nós não estamos nos assemelhando, não estamos mais com aquela regra do tempo de Moisés, lá da primeira revelação, em que havia olho por olho, dente por dente. Não mais isso é o nosso lema, a nossa regra. A nossa regra é amar ao próximo. E quando a gente ama o inimigo, isto é um exercício de suprema renúncia, de suprema doação. É um exercício que pode ser pequenininho. Eu não consigo perdoar a todos, eu não consigo entender a todos, mas eu consigo entender um desses que me agridem, que me sufocam, que me atrapalham a vida, que pode ser um parente, um vizinho, um chefe, um colega de trabalho, alguém do nosso caminho. Se nós começarmos a fazer o exercício com este indivíduo que nos atrapalha a vida, já estamos começando, porque a palavra de Jesus já nos tocou. Porque se não fizermos isto, teremos talvez só um conhecimento teórico da palavra, mas não prático. Por isso que ele diz, o egoísmo está aí. Kardec fala isso. Né? O egoísmo está tomando conta, o orgulho está tomando conta, e qualquer ação que nós fazemos com orgulho e egoísmo, sendo esse ato meritório, o máximo que possamos entender de caridade, se for feito com orgulho e egoísmo, ele acaba perdendo o brilho, diz Kardec nesse capítulo. Porque o orgulho e o egoísmo contamina, ele macula a boa ação. Então, para sermos filhos do Pai, aquele Pai que não faz acepção de pessoa, ele não escolhe para quem ele vai colocar o sol brilhando de manhã, ou aquela chuva na hora necessária, à tarde ou à noite. Ele não escolhe. Ele faz chover sobre todos, bons e maus. E o sol brilha para todos, bons e maus. Porque nós, que estamos ainda começando a entender, começando a pensar sobre o Evangelho, teremos agora que fazer, então, escolhas para quem é que nós vamos fazer orações, para quem é que nós vamos fazer vibrações, para quem é que nós vamos dirigir o nosso amor, perdoando. Este é o exercício da perfeição. E o bom espírita é este. Não é aquele que a gente imagina que já pratica todo o Evangelho, que já está acima de tudo. Esse não está mais aqui no planeta. Esse já está em outro patamar. Nós ainda todos estamos no mesmo patamar, aprendendo as dificuldades, a duras penas, muitas vezes, o que é praticar o Evangelho. Então, vamos percebendo que, quando Kardec diz que o bom espírito é aquele que se esforça
para fazer a luta contra as suas tendências inferiores e fazer a modificação. Esse é o verdadeiro espírito. Porque ainda precisa trabalhar, porque ainda precisa aprender e se desenvolver. Aquele que acredita que já sabe tudo e consegue fazer tudo, talvez esteja mais no campo da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Porque nós todos, de modo geral, tirando as exceções naturais, todos nós estamos buscando aprender como amar, às vezes, aquele companheiro que mora conosco, aquela companheira que está em nossa família, aquela esposa, aquele marido, aquele filho difícil, que não nos atende, que não nos ajuda, que nós achamos que, sei lá, precisaríamos ter feito algo diferente na sua educação, mas esquecemos que todos eles são espíritos, cada um traz a sua história, cada um traz a sua trajetória espiritual, com seus ganhos e suas perdas, com as virtudes e ainda com os vícios, como nós mesmos, que temos também virtudes já adquiridas, mas ainda temos vícios a serem eliminados. Por isso a mensagem deste vídeo cairá para todos nós como um pedido, como uma orientação, e também para uma convocação, é um convite de Jesus para nós atingirmos essa meta. Veja, Jesus deu aí nessas palavras a verdadeira meta, a única meta que nós espíritos temos que realizar e alcançar. Sermos perfeitos. É para isso que nós estamos encarnados. É para isso que nós já reencarnamos diversas vezes e vamos reencarnar outras tantas. Porque através deste processo da misericórdia divina, da justiça divina chamada reencarnação, que é uma lei pela qual todos nós estamos submetidos e passaremos, se não for por ela, nós não faremos essa renovação. Nós vamos aprendendo e exercitando, aprendendo e exercitando. Por isso, o tempo que nós vamos levar não importa. Nós não sabemos quanto tempo, mas é importante sabermos que estamos decididos a cada minuto, a cada instante, a fazer esse trabalho de caridade, a verdadeira caridade, que pressupõe não só a parte material, não só aquele alimento, aquela roupa que nós damos, mas fundamentalmente aquela que é muito mais difícil de fazer, a indulgência para aqueles que erram, a indulgência para aqueles que não nos compreendem, a benevolência, o desejo de fazer o bem de maneira geral, para todos. Quando a benevolência se instala em nosso coração, nós não pensamos em fazer o mal a ninguém. Nós queremos fazer o bem. E fazer o bem é entendendo que bem é este, né? É o bem que o outro precisa, não o bem que eu quero que o outro aceite. Isso é falso, isso já é orgulho, isso já é vaidade. Veja como a gente pode escorregar rapidamente para os nossos vícios. Então, benevolência para com todos significa aqueles que estão ao nosso lado e nós vamos compreender as suas necessidades e vamos buscar compreendê-las. Isso é fazer o bem para aqueles que estão, muitas vezes, nos agredindo. E o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é sempre a ação que nos desvincula dos problemas, porque entendemos que fazer o bem, muitas vezes perdoando o outro, nós estamos libertando o outro. Na verdade, estamos libertando a nós mesmos dessa dor, desse sofrimento, essa angústia, esse sofrimento que trazemos em nossos corações e que pesam em nossa consciência e que nos deixam, então, ainda entristecidos, muitas vezes enraivecidos, não é? Vamos fazer, então, esta meditação, essa reflexão sobre o tema de hoje, que é tentar nos tornarmos um pouco mais perfeitos, sendo bons espíritas, buscando os nossos impulsos, as nossas tendências inferiores e tentando fazer com que elas diminuam, fazendo com que elas não se manifestem tanto, racionalizando um pouco mais o nosso comportamento, fazendo um autocontrole,
entendendo que o outro não tem responsabilidade por aquilo que eu sinto e penso. Essas são mensagens que vêm nos trazendo os espíritos através de diversos livros, através de diversas comunicações, dizendo para nós nos mantermos um pouco mais a calma, entendermos mais o que é esse mundo, como essas pessoas estão preparadas ou não para enfrentar o dia a dia. E se nós conseguirmos ampliar nossa compreensão, se nós conseguirmos adotar um comportamento um pouco mais dócil, nós já estaremos fazendo um pouco mais a nossa parte desse pedido de Jesus. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos encerrar aqui a nossa participação, agradecendo a todos pela atenção, agradecendo a espiritualidade e a Jesus e a Deus, nosso Pai. E até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.